Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui, né? Nós estamos passando por uma fase de isolamento forçado, né? Vamos dizer assim. O nosso contato presencial, que eu tanto prezo, infelizmente está inviabilizado nesse momento. Estou encaminhando para vocês via SGA o conteúdo da disciplina, as aulas escritas, os roteiros, enfim, artigos e tudo mais que possa auxiliar vocês. Mas ainda assim eu acho importante a gente abordar em vídeo ou conversar um pouquinho, ainda que virtualmente, né, sobre os pontos mais importantes de cada conteúdo que vai ser passado. E por isso eu vou, pelo menos em relação às aulas mais importantes, gravar vídeos para vocês, para que de alguma forma esse nosso distanciamento possa ser minimizado, né, e a gente consiga superar juntos esse obstáculo, essa dificuldade, sem maiores complicações, né? Isso com certeza logo vai passar e a gente vai estar de volta nas salas de aula. Enquanto isso, a gente conversa aqui virtualmente, né? E dentro do possível, eu vou gravar vídeos na tentativa sempre rápidos, né? Pelo menos uma tentativa. Eu sou meio, às vezes falo muito, vocês sabem, mas ainda assim vou tentar sintetizar para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, né, esses momentos. E ontem, para vocês aí, alunos de Direito do Trabalho 2, eu passei para vocês conteúdo sobre equiparação salarial, né? Então, eu passei uma aula, um roteiro de aula com as explicações e, além dele, ainda um artigo que vai abordar a questão sobre a equiparação salarial e a reforma trabalhista. Mas a gente ainda precisa, e eu vou usar o vídeo de hoje para destacar para vocês os pontos que são mais importantes ou de alguma forma tentar de forma mais didática, né, explicar para vocês o Instituto da Equiparação Salarial, porque ele é crucial, ele é importante sob o ponto de vista prático, né? Nós temos a ocorrência da equiparação salarial com certa frequência, mas uma dificuldade muito grande de caracterizá-la juridicamente falando. E no aspecto teórico também, né? A equiparação foi um dos temas modificados sensivelmente pela reforma trabalhista, então está no foco, está no auge, né? Para efeitos de prova, por exemplo, a gente precisa ter o cuidado com a equiparação salarial, ok? Equiparação, gente, é um instituto que, na verdade, advém, né, do princípio da igualdade, que está previsto lá na Constituição da República e é naturalmente aplicável aqui às relações de trabalho, às relações de emprego. Está na CLT previsto no artigo 461 e também na súmula 6 do TST. Temos que tomar alguns cuidados em relação aí às alterações promovidas pela reforma, inclusive na compreensão dessa súmula, mas basicamente o nosso fundamento legal mais importante é o artigo 461 da CLT. Agora, o que é equiparação salarial, pessoal? Significa dizer que em um cenário padrão, né, dentro de uma empresa, dois empregados que exercem a mesma função, né, que têm as mesmas atribuições, eles não podem sofrer discriminação salarial, ou seja, o empregador não pode pagar mais para um em detrimento de outro. Basicamente é esse o cenário da equiparação salarial. E quando um empregado se sente prejudicado ou se sente de alguma forma deficitário na sua questão salarial, ele reclama isso em juízo, buscando então se equiparar àquele empregado que recebe mais. Mas é claro que em termos mais profundos, a situação não é tão simples assim, né? A equiparação salarial ela tem uma série de requisitos que devem ser observados, além das excludentes que incidem sobre ela, ou seja, aquelas situações em que a equiparação não poderá se caracterizar, né? Antes, todavia, de adentrar na questão dos requisitos, é legal a gente lembrar o seguinte, gente. A equiparação salarial não se confunde com desvio de função ou com acúmulo de função. O desvio vai ocorrer quando o empregado é contratado para exercer determinada função e ele exerce outra totalmente diferente daquela original. Nos casos de desvio, pode ser que exista a equiparação salarial, quando ele consegue indicar um empregado que receba um salário maior que ele exercendo a mesma atribuição. Não é, todavia, uma verdade absoluta. Nem sempre o desvio vai gerar uma equiparação. Às vezes o empregado reclama um desvio funcional baseado, por exemplo, numa tabela de salários.
Já o acúmulo de função, ou acúmulo funcional, é quando o empregado, além de exercer a função para a qual ele foi contratado, ele ainda exerce outra função, como um acréscimo, né, acumulada. E daí não necessariamente, e dificilmente, aliás, se fala em equiparação salarial nesses casos. A equiparação ela é muito especial, né, ela é muito particular, porque na equiparação salarial existem dois sujeitos. O equiparando, que é esse empregado que está prejudicado e etc. E o paradigma, que aí é a nossa figura mais importante. O paradigma é o modelo, significa dizer o seguinte, olha, eu fui contratada pela empresa Alfa e eu exerço tal função. E o fulano exerce a mesma função que eu, todavia ele recebe X e eu recebo Y, bem menos do que o X. Então, o paradigma é esse modelo. E o equiparando é o empregado que quer se equiparar, né? É o reclamante, é o empregado prejudicado. Então, a equiparação salarial, a primeira questão mais importante que a gente tem que abordar é a necessidade sempre de o reclamante, de o empregado indicar um paradigma. Se ele quer se equiparar, ele quer se equiparar a alguém. Então, a figura do paradigma é crucial. Tendo um paradigma, aí nós vamos observar os requisitos para equiparação que estão presentes lá no artigo 461. Quais são eles? De forma rápida para a gente conseguir ter um vídeo mais célere, mas lembrando que vocês têm um material de apoio escrito, vocês têm um artigo que eu passei para estudo, né? E façam uso das doutrinas já indicadas, tá, pessoal? É importante acompanhar também pelas doutrinas. Mas vamos lá, quais são os requisitos previstos no artigo 461? Identidade de funções, e vejam bem, identidade de funções e não identidade de cargo, porque em muitos casos o empregado tem um cargo anotado em sua carteira de trabalho, por exemplo, ou em seu contrato, todavia exerce outra função. Então, e aí entra a questão do desvio de função, né? Então, o que tem que ser comprovado entre o equiparando e o paradigma é a identidade de funções. Se exercem, portanto, as mesmas atribuições, as mesmas atividades, independentemente da nomenclatura do cargo ocupado. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, mesmo empregador. E nós tínhamos, antes da reforma trabalhista, uma discussão se o mesmo empregador abrangeria ou não o grupo econômico de empresas. Hoje essa discussão está meio que fadada a desaparecer. Por quê? A reforma trabalhista altera o terceiro requisito que influencia nesse. Qual é o terceiro requisito? Além de terem identidade de funções um mesmo empregador, o equiparando e o paradigma devem trabalhar ainda no mesmo estabelecimento. Então, se é no mesmo estabelecimento, ainda que seja a mesma empresa ou o mesmo grupo, estabelecimentos diferentes, não mais é possível se pleitear a equiparação salarial, ok? Então, identidade de funções, mesmo empregador, mesmo estabelecimento e o quarto requisito, que eu diria a vocês que é o requisito mais subjetivo, talvez o que nós temos mais dificuldade prática de comprovar, que é o trabalho de igual valor. Igual valor como, Vanessa? Qualitativa e quantitativamente, né? Qualitativa, aí a gente vai explorar as questões referentes às jornadas de trabalho, ao tempo de dedicação do empregado. Todavia, o qualitativamente que nos gera um pouco mais de dúvidas, né? O empregado faz a sua função ou exerce a sua função melhor do que o outro, ele produz mais do que o seu colega. Necessariamente ele pode ganhar mais? Não. Trabalho de igual valor significa, olha, são exigidos os mesmos resultados, é passado o mesmo valor, há um mesmo nível de capacitação do empregado, de titulação, por exemplo, né? No sentido daquilo que é exigido. Se o empregado é melhor que o outro, qualitativamente falando, isso por si só não significa que ele pode ganhar mais e o outro ganhar menos que ele. Tá? Então, igual valor é aquilo que é passado ao empregado, aquilo que é exigido dele. Nós temos aí em jurisprudência uma discussão até bastante interessante sobre a possibilidade de se equiparar o trabalho intelectual. Advogados, por exemplo, professores, né? Como você vai comprovar uma igualdade qualitativa se o trabalho é intelectual, né?
Então, de certa forma, acaba havendo essa dúvida. No entanto, o TST já padroniza seu entendimento no sentido de que é sim possível, talvez um pouco mais árduo, né? Um pouco mais difícil se comprovar essa igualdade do trabalho intelectual, mas possível, tá? Já temos jurisprudências aí que abordam esse tema com uma certa tranquilidade. Então é isso, gente, identidade de funções, o mesmo empregador, o mesmo estabelecimento e o trabalho de igual valor, quantitativa e qualitativamente. Esses são os requisitos que estão lá expressos no artigo 461. Aí nós temos as excludentes. Olha, mesmo que tudo isso esteja configurado, se houver alguma dessas excludentes, não é possível que exista a equiparação salarial. Quais são? A mais importante, a questão da diferença de tempo. Equiparando e paradigma não podem ter uma diferença de tempo na função superior a 2 anos. Como assim, Vanessa? Se eu quero me equiparar a um sujeito que exerce a mesma função que eu, mas ele o faz há 3 anos a mais do que eu, então ele não pode ser o meu paradigma. Entre equiparando e paradigma, não pode existir diferença de tempo superior a 2 anos no exercício da função, tá? Vejam que essa é uma excludente, não um requisito, pessoal. Não estou dizendo que tem que ser observada uma diferença. Muito pelo contrário, não pode existir essa diferença, ok? Equiparando e paradigma devem ter uma diferença de até 2 anos no exercício daquela função para que possa ser possível a equiparação. Eu sou advogada de uma empresa e o ciclano é advogado da mesma empresa. Ele está na empresa há 5 anos, eu estou na empresa há 4 anos. Então, a nossa diferença de tempo de função é de 1 ano. Pode a equiparação? Ok, pode, se preenchidos os demais requisitos. Agora, o fulano é advogado da empresa há 10 anos e eu estou na mesma função há 5 anos. Então, nós temos uma diferença de 5 anos no exercício da função. Não é possível a equiparação salarial, ok? Além, e aí foi uma novidade trazida pela reforma, que além da diferença do tempo na função, tem que ser observada a diferença de tempo na empresa, tempo de serviço, tempo de casa, que nós falamos aí no mercado, né? Então, não pode existir entre equiparando e paradigma uma diferença de tempo superior a 4 anos na empresa. Então, eu exerço a função de advogada há 5 anos e o meu paradigma há 4. Legal. Ou, ao contrário, desculpa, o meu paradigma há 5 e eu há 4. Bacana, eu tenho 1 ano de diferença com ele. Ótimo. Posso pedir a equiparação? A priori posso. No entanto, ele está na empresa e exercia outras funções há 10 anos. E eu entrei como advogada. Estou na empresa há 4 anos. Então, nós temos uma diferença de função em tempo de 1 ano. Mas de casa, de empresa, nossa diferença é de 6 anos. Então, eu não consigo pleitear a equiparação com ele. Entendem isso, pessoal? São excludentes cumulativas. Não pode existir uma diferença de tempo de exercício de função superior a 2 anos e também não pode existir uma diferença de tempo superior a 4 anos na empresa entre equiparando e paradigma. Legal? Ok? A outra excludente que nós poderíamos indicar seria a existência de plano de carreiras. E isso também foi alterado pela reforma trabalhista, porque pela reforma trabalhista, o plano de carreira somente afastaria a equiparação salarial se fosse ele homologado pelo Ministério do Trabalho. Essa exigência de homologação cai pela reforma trabalhista. Então, se a empresa tem um plano de carreiras, isso por si só já é suficiente para, de alguma forma, afastar a equiparação salarial. Tínhamos também a exigência de que o plano de carreiras deveria abordar os critérios de merecimento e antiguidade de forma alternada, né? Então, o que é um plano de carreira, gente? O empregado vai se promover ao longo do tempo na empresa, pelo seu mérito ou pela antiguidade. E antes, a CLT exigia que os planos abordassem esses requisitos ou elementos de forma alternativa, ou de forma alternada, melhor dizendo, em 1 ano por mérito, em outro ano por antiguidade, ok? É exemplo do que ocorre no serviço público.
Agora não existe mais essa exigência. A CLT é expressa ao afirmar que pode haver a escolha do critério pela discricionariedade da empresa. Pode haver um critério exclusivamente de mérito ou um critério exclusivamente de antiguidade. Em relação a isso, gente, especialmente essa questão do plano de carreiras, nós estamos recheados de críticas e o artigo que eu disponibilizei para vocês aborda esse assunto. Eu peço que leiam com bastante atenção. Perfeito? Paradigma remoto. O que é o paradigma remoto, Vanessa? É aquele sujeito que já saiu da empresa. Então, eu entrei na empresa para substituir o fulano que saiu da empresa. Eu posso pedir que o meu salário seja igual ao do fulano? Não, ele é um paradigma remoto, né? Ele ficou em outro período de tempo. Eu preciso indicar, para caracterizar a equiparação salarial, um paradigma contemporâneo. O paradigma remoto não pode ser indicado, perfeito? Paradigma readaptado, aquele sujeito que foi readaptado pela Previdência, né? Que é um dos benefícios da Previdência. Ele sofreu alguma lesão, ele está parcialmente incapacitado para exercer a sua função de origem, ele é readaptado para um outro cargo que esteja de acordo com as suas limitações de saúde. Posso usar esse sujeito para pedir equiparação com ele? Não, ele está em uma situação absolutamente singular, em uma situação absolutamente específica, não pode ele ser nosso paradigma, ok? Vanessa, e aquele sujeito que alcançou um salário diferente do meu por decisão judicial? Aquele que tem uma remuneração estabelecida em decisão judicial, ele pode ser o meu paradigma? Pode, sem nenhum problema. Se o sujeito tiver alcançado aquele salário que ele tem, porque ele foi em juízo reclamar, por exemplo, que o piso da categoria não estava respeitado ou que seu salário profissional não foi respeitado, mesmo que ele tenha alcançado o salário que tem em razão de uma decisão judicial, se preenchidos os requisitos da equiparação, ele vai poder ser o meu paradigma. Perfeito? Tranquilo? E para a gente finalizar, e lembrando que eu estou abordando os pontos mais importantes, tá, pessoal? Mas continua sendo de absoluta relevância a leitura do material encaminhado, a leitura da lei, a leitura da doutrina e a leitura dos artigos que eu encaminhei a vocês, tá? Mas para a gente finalizar, de quem é o ônus da prova ou a quem incumbe o ônus da prova da equiparação salarial, professora? Incumbe aquele que alega, né? É do empregado o ônus da prova. Esse ônus tão somente é invertido quando nós pensamos nas equiparações em cadeia, que a lei assim define, né? As equiparações em cadeia, o ônus da prova passa a ser do empregador. Perfeito, pessoal? É isso então que nós tínhamos para conversar hoje. Espero que vocês tenham aproveitado ou que tenha de alguma forma esclarecido o assunto. Como eu disse no início, eu vou tentar gravar vídeos rápidos, né? Não vou utilizar o tempo de uma aula como teríamos se fosse presencial, porque os materiais físicos, os documentos já estão também sendo encaminhados. Então são vídeos mais para esclarecer. E eu me mantenho à disposição sempre para o que for necessário. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo aí pelos canais que vocês já conhecem, que eu vou tentar responder o mais breve possível e atendê-los da melhor forma possível. Espero que todos fiquem bem, tenham aí um período de isolamento produtivo, aproveitem para se debruçar sobre os estudos, né? Façam de fato aí um isolamento observando e respeitando o que os órgãos oficiais têm nos passado, né? E já que temos que ficar em casa, então que seja um período de talvez aí de meditação, né? Que a gente possa refletir sobre algumas coisas, mas também de muito estudo, né? Vamos aproveitar e dar alguma eficiência para esse nosso momento de solidão, né? E é isso aí, gente. Espero vê-los em breve. Sinto falta de ter o contato com vocês, mas logo estaremos juntos novamente, tá? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e bons estudos.